Glossário do marketing digital, letra A. Vou começar agora uma série onde a gente vai passar pelos principais termos relacionados a marketing digital e cada vídeo a gente vai falar de uma letra específica, né? Obviamente, começando agora, a gente vai colocar a letra A, tá? Então eu vou colocar os termos aqui no material e esses termos também vão aparecer embaixo aqui do vídeo. Então o primeiro termo é o termo chamado AIDA. Tá lá, ó. O AIDA é um acrônimo que se abrevia processos de conversão, com as seguintes etapas. O objetivo, e aí você utiliza muito o modelo AIDA para escrever os seus conteúdos. Então, muitas vezes, o objetivo inicial é chamar a atenção, né? Então, eu uso uma frase de impacto, por exemplo, para chamar a atenção. Causar interesse, mostrar, por exemplo, que aquilo pode ser muito interessante para a vida da pessoa. Despertar o desejo, mostrar, por exemplo, que outras pessoas também estão conseguindo ter sonhos realizados, ter objetivos alcançados com aquilo que eu estou mostrando. E depois fazer com que essa pessoa parta para a ação, né? Ou fazer com que ela converta. Né? Quando a gente fala de converter, gerar a ação que a gente espera que ela gere. Fazer uma ligação, comprar, clicar no WhatsApp e assim por diante. Então o modelo AIDA é um modelo de escrita. Você vai escrever utilizando essas etapas com o intuito de fazer com que o usuário execute aquela ação que você quer que ele execute. Está lá, um modelo baseado no comportamento humano, natural para tomada de decisão, muito utilizado, por exemplo, no trabalho de copy. Segundo termo, automação de marketing. Isso também é um termo muito comum utilizado, onde a gente cria uma série de situações com o objetivo de fazer com que aquilo aconteça automático. Por exemplo, ferramentas de e-mail marketing, até a gente vai ter um outro termo aqui para complementar isso. Ferramentas de e-mail marketing, a pessoa foi lá, preencheu o formulário e aí agora eu começo a mandar uma série de e-mails para ela. E esses e-mails são baseados no comportamento dela. Então ela recebeu o e-mail, ela abriu, ela recebe o e-mail A. Se ela não abriu, ela recebe o e-mail B. Se ela abriu e clicou, ela recebe o e-mail C. Ou seja, eu fiz uma automatização tamanha que, com base no comportamento dessa pessoa, minha ferramenta vai tomando as decisões necessárias para gerar a ação que eu espero que ela gere. Um outro exemplo disso é um bot, um chatbot, né, que são aqueles atendimentos virtuais via WhatsApp hoje, onde você vai conversando e o bot vai te respondendo. Então tudo isso faz parte de uma automação. Né? Hoje a automação é muito utilizada no trabalho de inbound marketing. Terceira dica. Essa aqui é uma dica mais voltada para SEO, que é o alt texto. Vou deixar separado assim. O alt texto é algo que a gente conhece bastante na parte de SEO, de produção de conteúdo para site. Então eu preciso mexer no alt para ter um posicionamento melhor do meu conteúdo na pesquisa do Google. Tá lá. É usado para descrever uma imagem na internet. Por que a gente usa o alt? Porque o Google ele não consegue ler o conteúdo da imagem. Então você precisa descrever o que tem naquela imagem. E para descrever o que tem naquela imagem, nós utilizamos o alt. Tá? É uma situação extremamente importante para quem produz conteúdo. Tá? Está relacionado com a parte de transcrever o que tem numa foto para que o Google consiga ler aquela foto. Tá? Próxima situação, uma situação que eu gosto bastante, que é o Analytics. Quando a gente fala de Analytics, a gente se refere a uma ferramenta chamada Google Analytics. Tá? Obviamente que tem outras ferramentas de análise, mas a mais comum é o Google Analytics. O Google Analytics ele é uma ferramenta no qual você gera um código, você entra no site do Google Analytics, é uma ferramenta gratuita, você gera um código, você pega esse código e coloca dentro do seu site, e a partir do momento que você coloca esse código dentro do seu site, você consegue enxergar o que as pessoas estão fazendo, por onde elas estão vindo, por onde elas estão saindo, quais são as páginas mais acessadas,
se a pessoa clicou no botão de WhatsApp, se a pessoa comprou. Aquela pessoa que clicou no botão do WhatsApp, de onde ela veio? Do Facebook, do Instagram, do Google, do YouTube. Então você consegue ter uma série de informações quando você utiliza o Analytics. A gente costuma dizer que a primeira coisa que você faz, depois que você constrói o site, é colocar o Google Analytics dentro do seu site. Porque é por lá que você vai entender tudo o que está acontecendo. Beleza? Só uma questão importante. A gente tem um curso chamado Programa Expert de Aprendizagem Contínua em Marketing. Vou deixar o link aqui embaixo. São mais de 600 horas de conteúdos, na grande maioria conteúdos práticos, direto na ferramenta e com suporte via WhatsApp. Se quiser saber mais, é só clicar lá e lá você vai ter todos os detalhes. Tudo isso que a gente está falando tem dentro dos cursos que estão dentro do programa. São mais de 80 treinamentos nas mais diversas áreas do marketing digital. Próxima é o API. Também tem se tornado muito comum. O API é uma programação que você faz para conectar uma base A com uma base B. Olha lá, representa um conjunto de padrões de programação usado para integrações de softwares. Por exemplo, eu quero que o Google AdWords, né, Google Ads, ferramenta do Google, onde a gente cria os anúncios, consiga enxergar se as pessoas estão indo até a minha empresa, as pessoas que veem os anúncios estão indo à minha empresa. Então eu tenho uma ferramenta para poder medir se as pessoas estão indo na minha empresa. Aí eu uso a API, eu faço a integração dessa ferramenta com o Google Ads para poder enxergar isso. Eu quero saber se as pessoas estão me ligando. Eu posso utilizar uma ferramenta de call tracking, que é uma ferramenta que mede ligação. E aí eu integro ela com o Google Ads para poder enxergar qual é a palavra-chave que a pessoa utilizou para poder clicar e ligar. Então sempre que eu precisar conectar duas ferramentas, na grande maioria das vezes eu vou ter a possibilidade de criação de APIs. Só como eu falei, a API é algo mais voltado para programação, né? Algo que é mais complexo da gente fazer, mas se utiliza bastante dentro do marketing digital. Próxima situação, que também é uma situação de SEO, que é a autoridade da página. A autoridade da página. A autoridade da página é uma pontuação que o Google dá com base numa série de critérios relacionados ao seu algoritmo de posicionamento. O Google tem um algoritmo de posicionamento de SEO chamado PageRank. E o PageRank vai analisar se aquela página é boa para o usuário que está pesquisando. Então eu pesquisei lá curso de inglês e apareceram 10 páginas como resultado de pesquisa orgânica no Google. 10 resultados gratuitos. O Google analisa qual é a força, qual é a autoridade que cada uma das páginas tem, que é um dos itens que vai definir quem vai aparecer em primeiro, quem vai aparecer em segundo e assim por diante. Essa autoridade da página está relacionada com a palavra buscada e mais uma série de situações. Por exemplo, a palavra-chave buscada é curso de inglês. Eu construí a minha página de curso de inglês tem 10 anos. E eu venho movimentando essa página constantemente. Eu tenho uma série de outros sites relacionados à minha página que apontam para ela, que são os backlinks, que é uma outra situação que a gente vai ver no próximo glossário. Ou seja, tem uma série de situações que qualificam a minha página para parecer bem posicionado no Google. Isso é a autoridade da página. Eu tenho um site com 50 páginas, cada página pode ter uma pontuação, que é diferente do próximo item que eu vou colocar aqui, que é a autoridade do domínio. A diferença do domínio é que eu tenho uma autoridade, uma pontuação somente para todas as páginas, ok? A autoridade é no domínio, seusite.com, seusite.com.br, tá? O Google também dá uma pontuação para o seu site com base numa série de critérios relacionados ao algoritmo. Já coloquei aqui? Ainda não. Relacionados ao algoritmo do Google. Próximo item, autoridade.
Autoresponder. Autoresponder é uma ferramenta automática, né, de automação, onde você trabalha para poder responder às pessoas que em algum momento entraram em contato com você. Exemplos de autoresponder: RD Station, Lead Lovers, Mautic, HubSpot e assim por diante. Então o que acontece? O usuário foi lá, se cadastrou, mandou os dados para ele, e você vai começar a conversar automaticamente com essa pessoa. Para isso você precisa ter uma ferramenta que faça isso. Esse é o autoresponder. Próximo item. Onde eu vou colocar aqui? Análise. Então você precisa analisar o desempenho das suas ações. O marketing digital, ele começa no planejamento. Você vai planejar tudo que você quer fazer. Todas as suas ações você vai planejar. Eu quero investir no Google, 50% do meu orçamento, quero investir os outros 50% em Facebook. E eu quero retorno respectivo em cada um deles em vendas. Depois disso, eu preciso analisar para entender se aquilo que foi planejado foi alcançado ou não. Para analisar, na maioria das vezes, eu uso uma ferramenta de Analytics, de Web Analytics, do Google Analytics, mais precisamente, na grande maioria das vezes. Então, a análise vem desde que você tem um planejamento, ou você tem um objetivo pré-definido. A análise vem para saber se aquele planejamento ou se aquele objetivo está sendo alcançado ou não. Então, toda ação que você faz dentro do marketing digital, você precisa analisar para entender se os objetivos foram alcançados ou não. Se você foi bem sucedido na sua empreitada ou não. Tá? E o último item aqui do nosso glossário inicial é o... Vai entrar aqui. Algoritmo. O algoritmo. Praticamente todas as ferramentas, principalmente as ferramentas orgânicas, são delimitadas por algoritmo. Como, por exemplo, eu falei do algoritmo do Google, que é o PageRank. O PageRank, o algoritmo do Google, define quem vai aparecer em primeiro, quem vai aparecer em segundo, quem vai aparecer em terceiro e assim por diante. O algoritmo lá do Facebook, que é o EdRank, define quem vai aparecer em primeiro, define quem vai aparecer na sua timeline e assim por diante. Todas as ferramentas, redes sociais, Google, YouTube, etc., têm um algoritmo. E a função do profissional de marketing digital é entender como que aquele algoritmo funciona para poder extrair os melhores resultados dele. Então, acostume-se com a questão algoritmo. Todas as ferramentas têm algoritmo. Como que aquele algoritmo impacta na minha empreitada de marketing? Beleza, pessoal? Então esses são alguns termos relacionados a marketing digital com a letra A. Como eu falei, eu vou deixar todos esses conteúdos listados aqui embaixo, tá? E em breve a gente volta com a letra B. Certo? Eu sou o Lucas Cruz. Peço para você clicar aqui em gostei nesse vídeo e também seguir o nosso canal para receber mais conteúdos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.